Alô, galera goiana, alô, galera vilanovense, alô, você torcedor da Aparecidense, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Nesta quinta-feira tem Vila Nova e Aparecidense pelo Campeonato Goiano de 2026 e neste vídeo eu vou trazer para vocês todas as informações pré-jogo, onde vai acontecer, o horário, as prováveis escalações, a campanha das duas equipes, o retrospecto, a arbitragem e muito mais. Você confere a partir de agora neste vídeo aqui no Futebol 62. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Bem-vindo à Casa do Futebol Goiano no YouTube. Que satisfação receber você por aqui, que bom vê-lo por aqui. Se ainda não é inscrito no canal, peço que você considere a possibilidade de se inscrever. Fique à vontade para fazer o seu comentário. Sua participação é sempre muito bem-vinda conosco. Se puder deixar aquele like, se puder hypar o vídeo, ficamos muito agradecidos, tá bem? Então vamos conferir aqui o pré-jogo, né, de Vila Nova e Aparecidense, todas as informações pré-jogo a partir de agora para você, torcedor colorado, para você, torcedor do Camaleão. Começando pelo serviço do jogo, aí está Vila Nova e Aparecidense, Campeonato Goiano, quarta rodada. O jogo acontece nesta quinta-feira, dia 22 de janeiro, às 20 horas e 40 minutos, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. A partida terá transmissão com imagens da TV Brasil Central, que é a TBC, tá bem? Então, para você já ir aí se programando. Agora vamos conferir a campanha das duas equipes no Campeonato Goiano de 2026, tá bem? Essa aí é a campanha das duas equipes até este momento. Vila Nova, 9 pontos, primeiro lugar, 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento. A Aparecidense na sétima colocação, com 2 pontos, em 3 jogos, nenhuma vitória, 2 empates e uma derrota, apenas 22% de aproveitamento tem a equipe de Aparecida de Goiânia. Retrospecto entre eles ao longo da história, com dados do futebol de Goiás.com.br, 37 jogos, 10 empates, o Vila Nova venceu 17 e marcou 48 gols. A Aparecidense venceu 10 e fez 41 gols. E finalmente vamos conferir a arbitragem para esse jogo desta quinta-feira no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Esta aí é a arbitragem do Anderson Gonçalves, auxiliado pelo Hugo Correia e pelo Bruno Borges. No VAR, o Arthur Moraes, o quarteto que vai comandar esse duelo entre o Tigrão e o Camaleão no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Na sequência eu vou trazer aqui para vocês as prováveis escalações das duas equipes. O Vila Nova do técnico Humberto Loser e a Aparecidense do estreante Augusto Facina. Estava no Goiatuba, o Renan Brito deixou a Aparecidense, Augusto Facina foi demitido do Goiatuba e os dois se encontram agora para seguirem juntos a partir dessa quarta rodada do Campeonato Goiano. Vamos começar pelo Vila Nova, que é o mandante, o Vila que deve ter alguns jogadores poupados nesse jogo de logo mais contra a equipe da Aparecidense. O técnico Humberto Loser deve poupar o Marquinhos Gabriel, o André Luiz e o Della Torre, né? Esses devem ser os jogadores poupados. O William Maranhão está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Então, o provável Vila para esse jogo: Ayrton no gol, Elias na direita, Thiago Pagnussá, Anderson Jesus e Formiga. Essa é a linha defensiva. Enzo, João Vieira e Marco Antônio. Lá na frente o Emerson Urso, o Rafa Silva como centroavante e o Rian. Vamos ver como é que vai ser essa disposição aí dos homens de ataque, né? Se o Rian joga pela direita, se ele joga pela esquerda. Pode ser que eles estejam invertidos aí durante o jogo, tá bem? Mas é um Vila Nova, não é um Vila Nova reserva, mas é um Vila Nova misto, né? Um misto entre jogadores reservas e titulares aí nesta formação. Agora vamos conferir a Aparecidense do técnico Augusto Facina, que, como eu citei há pouco, fará sua estreia no comando do Camaleão. A Aparecidense de Pedro Henrique no gol, um goleiro muito conhecido aqui do futebol goiano, Ivan na lateral direita, Jefferson, Darlan e Luiz Guilherme. Lima, Dourado e Bagé, é o meio campo da Cidinho, e lá na frente o Richard, o experientíssimo Marcão, ex-jogador do Atlético, e o Bruninho pelo lado esquerdo. Então essa deve ser a formação da Aparecidense para encarar o Vila Nova no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.
Falando um pouco da expectativa para o jogo, é claro que a gente tem um Vila Nova modificado, e isso é um fator preocupante, né. Normalmente as equipes quando se modificam muito, aí sejam os times do nosso estado, os times de outros estados, os grandes times do país, quase sempre eles sofrem, né, com essas modificações. Então vamos ver como é que o Vila vai conseguir assimilar, caso de fato o técnico Humberto Loser consiga, realmente adote essa estratégia de modificar bastante o seu time. Um ataque que não jogou junto, um meio-campo que não jogou junto, a defesa sim, essa já está mais acostumada a jogar junto, né, a defesa seria a mesma que iniciou o último jogo na vitória do Vila Nova contra a equipe do Anápolis lá no estádio Jonas Duarte. Mas do meio para frente, um Vila bastante modificado, mantendo apenas o João Vieira. Acho interessante a estratégia do Humberto Louser, até porque se ele quiser rodar o elenco é agora, né, são nessas rodadas de meio semana que ele tem. Hoje contra a Aparecidense, depois contra depois na última rodada é contra a Jataiense, né, ainda tem o jogo contra a equipe do tem mais um jogo aí no meio de semana que o Vila faz no meio da semana que vem. Então, o Vila precisa rodar esse elenco agora, né. A Jataiense na última rodada, e tem a equipe da da Aparecidense agora, né, que são os adversários aí do Vila. Então o Vila vai ter que rodar esse elenco agora. Nos clássicos ele não vai rodar, né, então é o momento para ver quem é que consegue ajudar, quem é que não consegue, quem é que pode até ganhar a posição como titular. Então é nesse momento que ele precisa fazer isso. E já do lado da Aparecidense, o desafio é ser competitivo nessa reta final, né. A Aparecidense sofreu muito com a morte de dirigentes nos últimos anos, é um time que vem sofrendo para se manter no patamar em que estava, e o ano passado brigou contra o rebaixamento, nesse ano parece que caminha para brigar outra vez contra o rebaixamento também, então a Aparecidense de fato precisa reagir dentro da competição, sob pena de ter um campeonato goiano sofrido, brigando na parte de baixo da tabela, coisa que a Aparecidense estava desacostumada aí ao longo dessas últimas temporadas, quando inclusive chegou a decidir o campeonato goiano por 2 vezes, chegou à Série C do Campeonato Brasileiro, infelizmente caiu para a Série D novamente, mas a Aparecidense é esse time que conseguiu ser o time mais competitivo do interior, né, ao longo deste século, mas agora, do ano passado para cá, de 2 anos para cá, vem perdendo força, e a gente precisa ver como é que vai ter a Aparecidense, que me preocupa a situação da Cidinha dentro do Campeonato Goiano até esse momento. Para mim o Vila é favorito, mesmo jogando com alguns jogadores reservas. O time do Vila hoje é um time muito mais confiável do que a equipe da Aparecidense. Jogo que vale para o Vila, liderança isolada da competição, né? Se vencer o jogo, o Vila chegará à 4ª vitória em 4 jogos e abrirá 3 pontos de vantagem para o segundo colocado, que hoje é a equipe da Anapolina, com 9 pontos conquistados, tá bem? Informações de Aparecidense e Vila Nova, de Vila Nova e Aparecidense nesse pré-jogo, e depois do jogo você confere o nosso pós-jogo ao vivo aqui no Futebol 62, tá? Depois hoje de Aparecidense e Vila Nova e Aparecidense no Anésio Brasileiro Alvarenga, às 22h40 mais ou menos, tem o nosso pós-jogo ao vivo aqui para falar deste jogão. Fiquem todos muito bem, meu muito obrigado, até a nossa próxima oportunidade aqui pelo Futebol 62.